1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, esse texto aqui, ele fala sobre aqueles acontecimentos que precederão a segunda vinda de Jesus. O tema que eu usarei para vocês aqui, diante de vocês aqui essa noite, é a necessidade de vigilância diante da segunda vinda de Cristo. É uma necessidade, meus irmãos, que todos nós temos, porque segundo a Bíblia, Jesus Cristo voltará a esse mundo. Ele virá, meus irmãos, para fazer uma alteração na história do mundo e trazer um novo tempo, um tempo até então desconhecido. Só que antes que Cristo venha a esse mundo, antes da volta dele, alguns acontecimentos, eles devem acontecer. A Bíblia chama essa cadeia de acontecimentos, essa seção de acontecimentos, de dia do Senhor. Essa expressão aparece aqui nesse texto, e o apóstolo Paulo fala que o dia do Senhor deve acontecer, e a culminação desse dia, a conclusão desse dia, que não é um dia de 24 horas, mas um período, a culminação desse período se dará com a segunda vinda de Jesus. Então essa noite eu quero meditar com vocês no tempo que me é disponível acerca da segunda vinda de Cristo. Eu quero trazer para os irmãos o ensinamento paulino nessa passagem, onde Paulo aborda acerca da segunda vinda de Jesus e as implicações disso para a nossa vida. Então, por favor, irmãos, leiam comigo novamente os versículos 1 e 2, perdão. Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pois bem, dos versículos 13 a 18 do capítulo 4, o apóstolo Paulo respondeu uma pergunta que os irmãos de Tessalônica tinham e que eles fizeram a Paulo por meio de um mensageiro. Os irmãos em Tessalônica, eles estavam querendo saber o seguinte: quando Cristo vier, o que acontecerá com os nossos irmãos que já morreram? Aqueles nossos irmãos que já partiram, que eles estão enterrados, o que acontecerá com eles? Eles ficarão aí e somente os vivos vão com Cristo? Paulo então responde dos versículos 13 a 18 do capítulo 4, dizendo que não, que quando Cristo vier, tanto os vivos como também aqueles que já estiverem mortos, os crentes, os convertidos, eles irão com Cristo, eles se encontrarão com Cristo, eles não estão em desvantagem, pelo contrário. Paulo chega a dizer assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Paulo diz isso, ele quer colocar na mente dos irmãos que quando Cristo vier, ele vai levar para si todos aqueles que são dele, independente se estiverem vivos ou mortos na época da sua segunda vinda. Agora Paulo responde outra questão. Os tessalonicenses, eles tinham outra dúvida: e isso quando acontecerá? Quando sucederá a segunda vinda de Jesus? Quando acontecerão esses eventos que culminarão na segunda vinda de Jesus? Paulo então, meus irmãos, já inicia o versículo 1, dizendo mais ou menos assim: irmãos, eu não tenho mais detalhes. Quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras o seguinte: meus irmãos, aquilo que Deus me revelou, eu já ensinei para vocês, eu não tenho novas revelações sobre isso, eu não tenho nada a mais a dizer sobre isso, não tenho nada a acrescentar. Então não há necessidade de que eu dê mais detalhes, porque eu não tenho mais detalhes.
Paulo está, meus irmãos, tirando os irmãos aqui daquelas especulações vazias que até hoje nós temos. Não é incomum nós encontrarmos alguém perguntando mais ou menos assim: ei, quando que Cristo vai voltar? O que é que vai acontecer antes de Cristo voltar? Nós temos essa dúvida dentro de nós, essa curiosidade. E não é incomum, hoje no mundo da internet, você encontrar algumas pessoas marcando datas para a segunda vinda de Jesus. É uma curiosidade que nós temos, só que a Bíblia não tem esse foco. A Bíblia não nos leva a entendermos os detalhes da segunda vinda de Jesus. O que a Bíblia traz para mim e para você é um outro foco. Nós devemos estar preparados, vigilantes diante da segunda vinda de Jesus. Então Paulo já inicia dizendo: meus irmãos, eu não tenho maiores detalhes, não há necessidade de que eu vos escreva com relação aos tempos e às épocas, porque vocês, versículo 2, já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Paulo diz: irmãos, vocês já sabem, eu já expliquei para vocês, então não há necessidade de que eu dê mais detalhes. Mais uma coisa eu digo a vocês: vem rápido, vai pegar a humanidade de surpresa. Os homens e as mulheres estarão em suas vidas comuns, quando de repente este mundo entrará em tempos difíceis, os quais nunca aconteceram outrora. Eu me lembro aqui das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse assim: naquele tempo, quando acontecer a tribulação, não haverão dias que nem aquele, e nem jamais outros semelhantes antes daquele tempo. Será um tempo difícil, será um tempo de angústia, será um tempo em que a humanidade experimentará os juízos de Deus em reação aos seus pecados. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o juízo divino está às portas, o juízo do Senhor está breve a acontecer, e os homens e as mulheres precisam vigiar, eles precisam estar alertas, porque isso em breve vai acontecer. Então o primeiro ponto da minha pregação é: a segunda vinda de Jesus será precedida por juízos divinos, jamais vistos antes pela humanidade, que pegarão muitas pessoas de surpresa. Quando Paulo compara, meus irmãos, o dia do Senhor como um ladrão de noite, os irmãos já têm uma ideia do que vai acontecer. O apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, que a humanidade estará bem consigo mesma, ela estará desfrutando de uma relativa paz, ela estará desfrutando dos seus prazeres, da sua carnalidade, ela estará desfrutando do melhor que tudo tem para lhes dar. Mas de repente, Deus intervirá de modo maravilhoso, de modo santo, de um modo nunca antes visto, e a humanidade então experimentará dias, meus irmãos, que a Bíblia, o próprio Jesus Cristo disse, são como dores de partos àquela mulher que está para dar à luz. Daí os irmãos entendem que esses dias são difíceis, são dias de dores, são dias repentinos, são dias que culminarão em um parto, e esse parto, simbolicamente falando, é a segunda vinda de Jesus. O mundo ele entrará num processo, meus irmãos, que a Bíblia compara. Veja que processo difícil, a Bíblia compara com uma mulher que está com dores. Essa mulher sente contrações, essa mulher tem fortes dores, as dores diminuem, de repente elas voltam com muita intensidade. Assim acontecerá com a humanidade, ela experimentará dores. Quem não se lembra de Jesus dizendo: haverá fome, haverá epidemias, nações contra nações, guerras, terremotos, o amor vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, e ele diz: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São dias difíceis, meus irmãos, que virão antes da segunda vinda de Jesus. São dias que o próprio Paulo, ele compara aqui como um ladrão de noite, que vem e pega a humanidade de surpresa. Mas por que pega a humanidade de surpresa? Porque os homens estão vivendo cegos pelo pecado, eles estão experimentando os prazeres carnais, eles estão afundados no mundo, eles estão totalmente cegos para as realidades espirituais, e eis que Deus lhes pegará de surpresa, e eis que Deus lhes apanhará no seu pecado, e esses homens perceberão que terrível coisa é pecar contra o Deus vivo, que terrível coisa é pecar contra o Deus Criador do céu e da terra. Os irmãos pensam que esse mundo, como ele está aí fora, pecando contra Deus, na rebeldia contra Deus, fazendo tudo diante da face de Deus, passará impune? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que o dia do Senhor, os acontecimentos que culminarão com a segunda vinda de Jesus, eles virão sobre a humanidade de um modo repentino, como um ladrão à noite. Os ladrões não avisam, os ladrões não mandam mensagem no WhatsApp, os ladrões não marcam hora com você, eles simplesmente vêm e repentinamente invadem sua casa. Assim também Deus,
ele virá, meus irmãos, na pessoa de Cristo Jesus. E quando a humanidade menos perceber, ela estará já debaixo dos juízos de Deus, que culminarão no grande dia do juízo. Por isso que Paulo diz no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. Finalzinho do versículo 3, e de nenhum modo escaparão. Veja que o apóstolo Paulo acrescenta aqui outro detalhe. Ele já disse que serão dias rápidos, a humanidade de repente estará debaixo do juízo de Deus, mas agora Paulo diz assim, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, é que ninguém passará despercebido aos olhos de Deus. Os pecados dos homens serão cobrados, os pecados da humanidade, eles não estarão de modo algum, não passarão de modo algum impunes diante do Senhor, porque Paulo diz, de modo nenhum escaparão, de modo nenhum os homens mais poderosos, os menos poderosos, escaparão dos juízos e do juízo do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que bem nesse mesmo tempo, coisas terríveis acontecerão. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento, os profetas, eles sempre eram confrontados com falsos profetas. Vou dar um exemplo. O profeta Jeremias, na época dele, ele estava pregando o juízo de Deus contra a nação. Ele pregava que Deus iria vingar, que Deus iria trazer muitos castigos, porque a humanidade estava pecando, a nação estava pecando. Mas eis que surgiam falsos mestres, e esses falsos mestres, eles diziam nada disso, paz, haverá paz para esse povo. Deus levantou então o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias disse assim, eu vou ler aqui, os irmãos podem deixar suas Bíblias aí em Tessalonicenses, eu vou citar o que é que Jeremias disse, Jeremias 6,14, eles tratam da ferida do meu povo, como se não fosse grave, paz, dizem eles, quando não há paz alguma. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias também se levantarão falsos pastores, dizendo que tudo está bem. Eu creio que os irmãos aqui devem conhecer um pregador ou outro, ou pessoalmente, ou na televisão, ou na internet, que eles pregam que tudo está bem. Eles pregam prosperidade, eles pregam que se você vier para determinada igreja, ou frequentar determinada igreja, não vão mais adoecer. Eles pregam que se você investir tanto, uma certa quantia, terá um retorno divino para vocês. Eles prometem libertação de drogas, eles prometem um casamento restaurado, enfim. Eles pregam paz, quando a Bíblia diz que não há paz nenhuma. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, quando o mundo estiver ansioso, estiver com muito desejo de paz e segurança, a Bíblia diz, eis que lhes virá repentina destruição. Haverá, meus irmãos, uma falsa paz e segurança universais, que enganarão as pessoas e as deixarão cada vez mais confortáveis nos seus pecados. A Bíblia diz, meus irmãos, que falsos pastores, eles surgirão para trazer uma outra mensagem. Eles trocarão o nome de pecado, já não chamarão mais pecado. Eles já dirão que não existe inferno. Eles pregarão sobre outras doutrinas estranhas à Bíblia. A pregação deles será aplaudida por todos. Será uma pregação de autoajuda, uma pregação muito emotiva, uma pregação que colocará as pessoas lá em cima. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com os pecados dos homens e mulheres que não estão convertidos, e não há paz nenhuma. Quando a humanidade estiver com essa sensação de paz, enquanto a humanidade estiver dominada pelos pregadores da paz, eis que lhes virá repentina destruição. E aí Paulo diz, e de modo nenhum escaparão. Ninguém consegue escapar do justo juiz, ninguém consegue escapar do tribunal divino. Não há poder, não há dinheiro, não há influência que valham nada diante do nosso Deus. Não há nada que possa tirar os homens de debaixo do juízo divino. Somente Cristo é aquele que nos tira de debaixo do juízo. Fora de Cristo não há ninguém, nada que possa nos livrar do que vem pela frente. É por isso, meus irmãos, que Paulo, ele deixa primeiro claro na mente dos irmãos o seguinte, meus irmãos, esse mundo está prestes a experimentar repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. De quem é que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Dos não convertidos.
dos que ouvem o Evangelho, mas não se convertem, daqueles que escutam a pregação do Evangelho, mas para eles é nada, aqueles que são confrontados pelo Evangelho da cruz, e eles ignoram simplesmente a mensagem, eles simplesmente colocam a mensagem de lado, e eles preferem uma mensagem que fala de paz. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que de modo nenhum os homens escaparão dos justos juízos divinos. É isso, meus irmãos, que deveria preocupar a humanidade. Isso deveria deixar os homens preocupados. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, meus irmãos, que o mundo cada vez mais ignora a verdade divina. A Bíblia fala que o mundo cada vez mais que escuta a palavra, infelizmente distancia-se do próprio Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, que muitas pessoas serão pegas pelo juízo divino e elas de modo algum escaparão. É por isso que Paulo deixa bem claro, meus irmãos, que vem como dores de parto que está para dar luz. São dores fortes, são dores repentinas e são dores que vão culminar em algo. Depois de todo esse tempo de juízos divinos, eis que o grande rei vem. Eis que o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E a Bíblia diz que serão reunidos diante da sua presença muitas e muitas pessoas, e ele há de julgá-las, há de separá-las, ele há de fazer uma seleção entre a humanidade, e aqueles que não estiverem convertidos, Paulo diz, de modo nenhum escaparão, de modo nenhum eles se livrarão do juízo divino. Mas aí, meus irmãos, vem o segundo ponto, versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Segundo lugar, haverá porém livramento para o povo de Deus. Paulo falou sobre um povo, meus irmãos, que de nenhum modo escapará. Agora o apóstolo Paulo nos diz o quê? Que nós, irmãos, ele volta-se para os irmãos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. A partir de agora, Paulo vai usar, meus irmãos, figuras de linguagem. E quando Paulo fala que nós não estamos em trevas, o que Paulo quer dizer é que, diante dos olhos de Deus, a humanidade é dividida em dois grupos. Diante dos homens tem muitos grupos, não é? Nós temos muitas divisões hoje. Sejam religiosas, sejam políticas, enfim, são muitas divisões. Mas diante de Deus não. Só tem dois povos, só tem uma divisão que leva para dois lados diferentes. Tem os que estão nas trevas, os não convertidos, os não lavados pelo sangue de Jesus, os não iluminados pelo Espírito Santo, os não remidos pela cruz de Cristo, os não arrependidos, os que não nasceram de novo. E de outro lado tem aqueles que estão em Cristo, tem aqueles que já se converteram, tem aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, tem aqueles que o Espírito Santo já transformou poderosamente. São dois grupos. Veja que Paulo diz assim, de modo nenhum escaparão. Aí agora ele volta para os crentes e diz, mas vocês não. Vocês, irmãos, não estão em trevas, vocês estão na luz, como ele nos chama no versículo 5. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. O que Paulo tem em mente aqui é, meus irmãos, que quando Cristo vier a esse mundo, ele encontrará a humanidade dividida assim, entre aqueles que estão na luz e entre aqueles que estão nas trevas. A humanidade estará assim dividida, meus irmãos, entre aqueles que realmente já entenderam o Evangelho, eles estão em Cristo, e aqueles que nunca entenderam o Evangelho, que continuam rebeldes ao Evangelho e que serão pegos de surpresa, serão pegos de surpresa e que serão pegos de um modo que de modo nenhum eles escaparão. É por isso que Paulo diz, vocês, irmãos, porém, são diferentes. Isso significa, meus irmãos, que haverá livramento para o povo de Deus quando todos esses eventos começarem a suceder. Mas como é esse livramento? Esse livramento, meus irmãos, nos diz que se vamos passar ou não, é uma questão muito debatida, mas uma coisa eu sei, nós não seremos pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque nós que estamos em Cristo, nós temos a Bíblia para nos guiar. Nós temos o entendimento dado pelo Espírito Santo para nos guiar. Nós não nos enganamos com doutrinas falsas, porque a verdade já foi colocada em nosso coração pelo ministério do Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que haverá livramento sim para um povo que não está nas trevas, para um povo que não está perdido, para um povo que já está em Cristo, que já encontrou a luz da luz, que é Jesus, um povo que não será pego de modo nenhum de surpresa. Filho da luz, meus irmãos, é uma expressão hebraica que caracteriza os cristãos como filhos do Pai Celestial. Nos caracteriza como filhos de Deus, que não seremos pegos de surpresa. O que é que podemos aprender daqui então?
Uma pergunta para todos nós: em qual grupo você está? É a primeira pergunta que eu quero fazer aqui essa noite. Em qual grupo você está? Aí você fala assim: no grupo da Igreja Batista. Ah, não, a pergunta não é essa. Eu quero saber em qual desses grupos você está. Você tem convicção da sua salvação? Você é de fato um irmão? Você é de fato alguém que está em Cristo? Você realmente já foi transformado? Há conversão no seu coração? Houve um novo nascimento real em você? Você realmente passou pelo novo nascimento? Você tem convicção da sua salvação? Você fala: não, eu fui batizado, eu estou meu discipulado. Não é isso que você está perguntando? Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você está em Cristo. Eu estou perguntando se você já é um filho da luz, se você já saiu das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Paulo diz aqui que somente os que estão na luz, somente os que foram arrancados das trevas, é que poderão escapar dos juízos divinos. Não são os batistas que vão escapar, não são os presbiterianos que vão escapar, são os que estão na luz, são os que estão em Cristo, são aqueles que já foram convertidos, que já foram retirados do império das trevas e colocados no reino do Filho de Deus, no reino da luz, no reino da salvação, no reino eterno. Então eu quero que vocês reflitam isso. Primeiramente, os irmãos aqui já têm sua convicção de salvação. Nós temos a mania de chamar irmão todo aquele que está na igreja. Encontramos alguém: ô irmão, ô irmã. Só que a questão aqui é os que estão na luz. A questão aqui é os convertidos. A questão aqui é aqueles que realmente já passaram por um processo de transformação, que não se encontram mais em condenação, mas que se encontram agora na luz, que não mais estão nas trevas do pecado, mas que estão na luz de Deus, na luz do Espírito Santo. Esses escaparão, somente esses receberão livramento. Paulo diz que vocês, irmãos, não estáis em trevas. Esse dia, como ladrão, não vos apanhará de surpresa. Veja que há um contraste muito claro, meus irmãos. Enquanto uns não escaparão, enquanto uns receberão repentina destruição, Paulo diz que outros, por outro lado, meus irmãos, eles receberão livramento. Eles não estarão de modo algum debaixo do dia do Senhor, suportando os juízos que virão sobre esse mundo. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele tanto une quanto divide. A humanidade ela é dividida assim. A humanidade é composta por aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo. Por aqueles que já andam na luz do Senhor e aqueles que estão fora da luz do Senhor. E a minha exortação para você que veio aqui essa noite e não é um cristão ainda, não é convertido, não tem convicção da sua salvação, não deixe o tempo passar. Pode ser que sobre você venha repentina destruição. Pode ser que o dia do Senhor apanhe você de um modo inescapável. Então corra para Cristo, corra para a luz, converta-se ao Senhor Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, ele terá a luz da vida. Vocês que nos visitam essa noite, que ainda não têm convicção de salvação, que não foram convertidos ainda, não deixem isso para amanhã. O dia é hoje, a hora é agora. A Bíblia diz que somente os que estão em Cristo é que vão escapar do juízo, ou dos juízos que virão. Somente os que estão em Cristo é que podem recepcioná-lo para a vida eterna. Portanto, irmãos, há uma diferença enorme entre o cristão que aguarda a segunda vinda de Jesus e o não cristão que sofrerá os juízos divinos. O que Paulo quer colocar em nossa mente aqui, meus irmãos, é que nós não podemos de modo algum brincar com essas coisas. Meus irmãos, ouvir sobre a segunda vinda de Jesus é bom. Sabe por quê? Quando o pregador está falando sobre a vinda de Jesus, normalmente ele fala sobre o céu. Vamos morar no céu. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Vamos morar no céu, irmão. Oh, louvado seja Deus, vamos morar no céu. Aí o pregador vai falando: lá não tem morte, lá não tem dor. Quem está com o braço doendo fala: lá não tem dor, lá não tem dor, graças a Deus, lá não tem dor. Quem está um pouco desanimado: oh, irmão, lá não vai ter desânimo. Oh, lá não vai ter desânimo, muito bem. Nós pensamos nessas coisas, não é? Nós sempre estamos vendo a segunda vinda de Jesus ligada a esses benefícios. Mas vem cá, o apóstolo Paulo diz que somente os que estão em Cristo é que vão experimentar isso. Somente os convertidos, verdadeiramente transformados, é que vão experimentar isso. Quando Paulo inicia o versículo 4, ele fala: vós, irmãos. Ele fala com a família de Cristo, com a família de Deus. Ele fala com convertidos. Ele se dirige a uma comunidade de crentes e ele diz: irmãos, é vocês, são vocês que vão escapar do juízo divino. Não é a humanidade toda, não são todos que estão na igreja, são os irmãos.
são aqueles que estão em Cristo, são aqueles que realmente fazem parte do povo de Deus. Portanto, meus irmãos, examinemos a nós mesmos para vermos se realmente nós temos conversão, se realmente nós estamos na luz ou nas trevas. É possível que uma pessoa fique numa igreja evangélica, com uma boa doutrina, com uma boa pregação, e mesmo assim esteja em trevas? Sim, é possível. Meus irmãos, Judas ficou do lado de Jesus. Judas caminhou com Jesus, irmãos, e morreu Judas. Então não nos enganemos. Não é pelo fato de nós estarmos ligados a uma igreja com um bom ministério pastoral que nos dá automaticamente a salvação. A Bíblia diz que somente os que estão em Cristo é que escaparão dos juízos. Pois bem, meus irmãos, quando Cristo vier, os não convertidos perceberão que estão desamparados. Eles perceberão que perderam seus dias vivendo o seu prazer, mas que é um prazer vão, que foi um prazer em vão, e que na verdade eles foram enganados. Muitas pessoas se darão conta de que fizeram a pior escolha de suas vidas, escolheram o mundo, escolheram a própria vontade, eles escolheram a si mesmos antes do que a Cristo Jesus, e eles experimentaram ira. Por outro lado, a segunda vinda de Jesus também, ela vai revelar que muitas pessoas fizeram a opção certa. Elas estavam certas quando creram em Jesus Cristo como seu Senhor. Porque esse versículo aqui diz, irmãos, que somente os que estão em Cristo é que não serão pegos de surpresa. Lembra que no começo eu falei, irmãos, prossigam em Cristo. Eu dei uma breve palavra dizendo, irmãos, continuem, irmãos, fiquem firmes. Sabe por quê que eu disse aquilo? Porque, meus irmãos, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe livramento sem a pessoa de Cristo Jesus. Não tem como você ser livrado do juízo divino, se não for pela obra de Cristo, pela intercessão de Cristo, pelo sangue de Cristo sobre a sua vida. É por isso que Paulo faz questão de dizer, e eu aqui repito as palavras de Paulo, que nós, os que estamos em Cristo, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós estamos na luz. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Noite e trevas é um símbolo, meus irmãos, das trevas espirituais, da perdição, da condenação, da ausência de Deus, ao passo que filhos da luz e filhos do dia é um símbolo, irmãos, daqueles que estão em Cristo Jesus. Pois bem, então prosseguindo no meu segundo ponto, haverá esse livramento maravilhoso para os que estão em Cristo. Ou seja, nós estamos aqui hoje, meus irmãos, seguindo a Cristo com muita dificuldade. Nós nos encontramos hoje, meus irmãos, seguindo a Cristo com muita peleja. Uns caem aqui, outros caem acolá, desanimamos aqui, desanimamos acolá. Mas nós não podemos de modo algum desistir de onde estamos, sair de onde estamos. Não podemos de modo algum desistir de Cristo, porque somente Cristo, Ele dará para você o livramento do juízo dEle mesmo. Somente Jesus Cristo pode dar ao homem, à mulher, o livramento de tudo aquilo que acontecerá sobre esse mundo. Pois bem, meus irmãos, para terminar o meu segundo ponto e já ir adiante, eu só quero relembrar para vocês que aqueles que estão em Cristo têm livramento. Agora vou lhes trazer, meus irmãos, brevemente, essa boa notícia. Aqueles que seguem Jesus, aqueles que realmente estão convertidos, podem estar passando muito problema hoje, podem estar com muitos sofrimentos hoje, podem hoje cair em muitos pecados, porque infelizmente eles erram, mas haverá um dia de grande livramento para nós, irmãos. Haverá um dia que a Bíblia diz que é o dia do Senhor, ou seja, um momento em que a humanidade experimentará juízos divinos, mas que nós não os experimentaremos. Pelo contrário, nós seremos livrados de tudo isso, nós seremos poupados, irmãos, de todo o juízo que Deus tem para castigar a humanidade. Essa é uma das bênçãos de estarmos em Cristo Jesus, é um dos motivos de estarmos em Cristo Jesus, é o livramento que nós receberemos no dia, meus irmãos, do juízo final. E por último, meus irmãos, em terceiro e último lugar, como filhos da luz e do dia, devemos viver em santidade e atividade, aguardando a segunda vinda de Cristo. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Até aqui. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo faz uma aplicação presente para mim e para você. Nós estamos aqui falando sobre a segunda vinda de Jesus e sempre usando a expressão no futuro. Mas agora, irmãos, vamos entender o que é que isso tem a ver com o nosso presente. Quando Paulo diz que haverá um livramento para umas pessoas, ele também não deixa elas sem nenhum tipo de responsabilidade. É bom ser livrado do juízo divino? Com certeza, e Cristo há de livrar
todo aquele que nele está. Mas a Bíblia também diz que esses que estão em Cristo, eles hão de pagar um alto preço. Olha o que Paulo diz no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Meus irmãos, a expressão não dormir, ela traz a ideia, não sejamos desatentos, não sejamos desapercebidos, não sejamos descuidados, não sejamos como aqueles que estão nas trevas, que não estão nem aí para as coisas de Deus, que estão indiferentes às coisas do Senhor. Quando Paulo diz que nós não podemos dormir como os demais, a base disso está no versículo anterior, quando ele diz que nós somos filhos da luz, filhos do dia, não da noite nem das trevas. Aí ele diz, já então que nós somos filhos do dia, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos como os demais, quer dizer que aqueles que serão livrados dos julgamentos divinos, eles devem hoje, nesse momento, viver vidas santas. A segunda vinda de Jesus, irmãos, deve nos levar à santidade presente. Nós como cristãos não podemos de modo algum achar que, porque seremos livrados dos juízos divinos, nós não temos responsabilidade alguma no presente. Pelo contrário, Paulo diz, meus irmãos, já que nós somos da luz, já que nós somos do dia, já que nós estamos salvos, em outras palavras, então não durmamos como os demais, não vivamos como os demais. O que Paulo quer dizer aqui com essa ilustração, meus irmãos, é que cada um vive de acordo com o estado em que está. Olha o que ele diz no versículo 7, os que dormem, dormem de noite, não é? E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que é que Paulo está dizendo? Que eles estão agindo de acordo com a situação ao seu redor. À noite, os que estão dormindo, o próprio termo já diz, eles estão dormindo. Os que estão se embriagando à noite, eles aproveitam a noite para se embriagar. Então Paulo está usando aqui figuras de linguagem para dizer, cada um vai agir de acordo com o que é. Cada um age de acordo com o estado espiritual que ele se encontra. Os que estão nas trevas, os que estão sem Cristo, eles vivem um mundanismo, eles vivem os seus pecados, eles vivem a vontade deles e não a de Deus, eles vivem como eles bem querem, eles vivem da maneira que a sua natureza humana lhes guia a viver. Eles estão dormindo, eles estão em trevas, eles estão perdidos, então eles agem como perdidos. Mundano tem que agir como um mundano, porque afinal das contas ele está no mundo. Mas Paulo diz, nós não, os crentes não. Os crentes estão em Cristo, eles estão na luz e por isso eles devem viver de acordo com a situação em que se encontram. O que Paulo, meus irmãos, está nos ensinando aqui é que já que nós somos filhos do dia, nós não podemos viver como nós vivíamos outrora nas trevas. Já que nós estamos esperando Cristo voltar e já que houve uma transformação real, verdadeira em mim e em você, nós não podemos de modo algum viver como os que não estão na luz de Cristo. Deve haver uma diferença, meus irmãos, enorme entre os dois grupos. Lembra que eu falei dos dois grupos? Lembra que eu falei que tem os que serão livrados e os que não escaparão? Pois é, os que não escaparão, eles vivem de acordo com o estado espiritual em que estão, a miséria espiritual. Eles são mundanos, mas os que estão na luz, os que serão livrados do juízo divino, eles estão na luz, portanto, devem viver de acordo com o estado espiritual em que estão. Meus irmãos, para ficar bem claro para mim e para você, nós temos que viver atentos, nós temos que viver em santidade, enquanto Cristo não vem. Como é que a Igreja Batista em Xique-Xique tem que se comportar? De um modo santo, de um modo totalmente diferente dos filhos das trevas. Meus irmãos, muitas vezes, a diferença entre um crente e um não crente é mínima. Quase não dá para ver muitas vezes, meus irmãos. E aqui nós temos que ter um grande cuidado. Nós temos, irmãos, que ficar alertas e entender. Aqueles que estão na luz, aqueles que estão em Cristo, eles têm a responsabilidade de viverem de acordo com o estado em que estão, ou seja, em santidade. Meu irmão, você e eu, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos que viver à altura do estado espiritual em que nós nos encontramos. Se hoje somos luz, então vivamos como filhos da luz. Vivamos em santidade, vivamos diferentes, totalmente diferentes daqueles que não são crentes. Meus irmãos, isso aqui é uma implicação maravilhosa para mim e para a sua vida. Você espera Jesus? Todo mundo diz, é claro. Eu estou aqui na igreja seguindo a Cristo, é para quê? É para quando Ele voltar, Ele me buscar. Mas vem cá, os que estão esperando a Cristo,
eles têm uma evidência muito clara na vida deles. Eles não dormem como os demais, eles não vivem de modo mundano como os outros, eles são santos, são mulheres dedicadas a Deus, são homens e mulheres que leem suas Bíblias, eles oram, eles não deixam as vaidades do mundo dominar-lhes o pensamento, eles não são tomados pelo materialismo, eles não são tomados pelos desejos dos olhos, pelos desejos da carne, pelos desejos do mundo, pelo contrário, são pessoas que estão ligadas em Deus. São pessoas que estão acordadas, são pessoas que estão vigilantes, são pessoas que, segundo a Bíblia, não estão dormindo como os demais, pelo contrário, elas estão vigiando e são pessoas sóbrias. Veja o contraste: bêbados, sóbrios, dormindo, acordados. Em que estado espiritual você está? Em que estado você se encontra aqui essa noite? Como é que está a sua vida? Você está num estado espiritual de morte? Você está no estado espiritual de sono? Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Como é que está a tua vida de santidade diante de Deus? Como você tem se comportado? Qual é a tua vida? Como você está diante de Deus? A Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles que estão em Cristo, eles devem viver totalmente diferentes. Eles têm que viver vidas santas, eles precisam viver de acordo com a natureza em que se encontram agora. Em outras palavras, meus irmãos, todos nós aqui essa noite temos a grande responsabilidade de ficar na posição em que estamos, vigilantes e sóbrios, não dormindo como os demais. João Marcos, eu tenho tanta vontade de experimentar o mundo. Eu cresci na igreja, eu nunca experimentei o mundo. Um dia você contou o teu testemunho aí, falou da sua vida anterior, me deu uma vontade. Meu irmão, lá são trevas. Aqueles que vêm da vida antiga vêm das trevas, eles vêm da morte espiritual, eles vêm de um estado sem Deus. Vocês que estão crescendo na igreja, os filhos dos crentes dessa igreja, entendam bem, vocês precisam da luz de Cristo e de crescer nessa luz e continuar nessa luz, porque somente os que estão em Cristo é que vão escapar. E aqueles que já estão em Cristo, meus irmãos, a Bíblia diz que eles têm que viver uma vida totalmente diferente. Eles precisam viver em santidade. Então a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos aqui, antes de pular para a etapa final, é que nós precisamos, meus irmãos, viver em sintonia com o estado em que estamos. Já que somos filhos do dia, já que somos filhos da luz, então não durmamos como os demais. Versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja que Paulo mais uma vez faz o contraste no versículo 8 e diz: nós, porém, que somos do dia, aí ele diz: sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e da esperança. Agora, meus irmãos, Paulo usa uma segunda ilustração. A ilustração que ele usa agora é de um soldado romano que estava todo armado para a guerra, estava pronto e com sua armadura toda pronta, o capacete, a couraça, meus irmãos, e com as outras partes da sua armadura. E Paulo então compara, meus irmãos, essas peças da farda romana, né, com a vida espiritual, e diz que nós, como cristãos, devemos ser sóbrios. Era assim que um soldado romano era, ele era sóbrio, e temos que nos revestir então da fé, do amor e da esperança. Aqui está o tripé da vida cristã. Aqui está, meus irmãos, o tripé que o apóstolo Paulo sempre constrói, a teologia das suas cartas. O apóstolo Paulo sempre está falando para as igrejas o seguinte: nós temos que viver em fidelidade ao nosso Deus enquanto aqui estamos. O que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, e quer inculcar em mim e você, é que enquanto nós estamos esperando Cristo voltar, nós temos que ser fiéis. E a fé, meus irmãos, ela nos protege de todo o engano que esse mundo tem. A fé nos faz crer nas promessas futuras de Deus e nos faz ficar firmes do Senhor, apesar dos problemas e tentações. A fé nos livra de tudo aquilo que é enganoso hoje, que é tentador, que quer nos arrastar para o mundo, para as trevas novamente. E o amor? O amor é o sentimento, é o mandamento que nós temos que obedecer, é aquilo que eu tenho que fazer para contigo e os irmãos para comigo, uns para com os outros. Enquanto Cristo não vem, meus irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus,
e também nós temos que ser amorosos uns com os outros. Quando Paulo nos compara com um soldado que está sóbrio, ele vai explicar o que é que ele quer dizer. E ele diz aqui, meus irmãos, que nós, cristãos, devemos nos revestir da sobriedade. E o que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa que está vigiando? O que é uma pessoa vigilante? É alguém que está vivendo em fidelidade a Deus, que tem amor pelos irmãos e também tem esperança de salvação futura. Essa esperança que Paulo coloca aqui, meus irmãos, não é uma esperança que pode ser que aconteça. A esperança que Paulo tem em mente aqui é uma convicção de que nossa salvação, ela vai se concretizar, porque Deus, versículo 9, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aqui. Enquanto o cristão vem, nós temos aqui, meus irmãos, a grande responsabilidade de ficar vigilantes. E como é que alguém vigia nesse mundo? É vivendo em fidelidade. Nós temos que viver pela fé, nós temos que confiar nas promessas de Deus e viver por elas. Não podemos deixar nada nos abater, nada nos abalar. Não podemos deixar que o mundo nos engane. Pelo contrário, confiantes das promessas de Deus, nós temos que ser firmes até o fim. Segundo, nós temos que amar uns aos outros. Quando Cristo vier, Ele não vai se alegrar em encontrar uma igreja que tem brigas no seu meio. Quando Cristo voltar, Ele de modo algum terá felicidade em receber uma igreja que está toda intrigada entre si. É por isso, meus irmãos, que enquanto Cristo não vem, nós temos que crescer em amor uns para com os outros. É isso que Paulo está ensinando aqui, que nós temos que nos revestir da fé, do amor e da esperança. Que esperança é essa, meus irmãos? É a certeza de que quando Cristo vier, Ele vai concluir o seu plano de salvação, e Ele vai nos dar, meus irmãos, aquilo que Ele prometeu quando veio a primeira vez. Essa esperança que Paulo traz aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com eu vou cruzar os meus dedos porque talvez dê certo. Não, Paulo tem convicção aqui. Ele quer que nós tenhamos convicção de salvação, nos mantenhamos firmes, porque quando Cristo vier, Ele vai concretizar tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. A minha e a tua salvação, elas são certas, não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque Paulo diz que Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo tem em mente, meus irmãos, é que os crentes, eles têm que ficar firmes hoje, vivendo em santidade, porque Cristo há de voltar e Ele vai levar para si, inaugurar aquilo que Ele tem para o seu povo, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo diz que nós fomos destinados para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, que morreu por nós para que estejamos vivos ou estejamos mortos, vivamos em união com Ele. Aqui, meus irmãos, eu termino dizendo a todos os irmãos que é por causa da morte de Cristo Jesus que nós podemos esperá-lo com confiança. Quando Paulo diz que Cristo morreu por nós e nós somos salvos mediante nosso Senhor Jesus Cristo, aqui fica bem claro, meus irmãos, que nós só podemos ser realmente salvos, recebidos na glória, porque fomos chamados para alcançar a salvação, porque Cristo morreu por nós e desse modo nós podemos encontrar com Ele. Ou seja, a união com Cristo só é possível porque Cristo, Ele morreu por nós. Veja a ligação. Cristo veio a primeira vez ao mundo e Ele morreu na cruz, não é? Agora Ele virá novamente para buscar o seu povo, o povo que crê nele, o povo que foi salvo pelo sangue da sua cruz, o povo que foi salvo porque creu nos méritos dele, foi lavado pelo sangue que Ele derramou. Esse povo que Cristo substituiu na cruz, Ele vem buscar agora. Ele vem para que esse povo viva em união com Ele, seja em um tempo ou na eternidade. Ele vem buscar esse povo. E Paulo diz aqui, não importa se você esteja vivo, não importa se você esteja morto, se você creu em Cristo, quando Cristo voltar, nós viveremos em união com Ele. Aqui, meus irmãos, eu quero concluir, chamando a atenção dos irmãos para a expressão união com Ele. Isso, meus irmãos, está destinado a todo aquele que está em Cristo. Cristo morreu por um povo, e esse povo um dia há de encontrar-se com Ele, para nunca mais sair de perto dEle. Esse povo há de servir ao Senhor por toda a eternidade, e nós estaremos em união, não é perto,
não é olhando para Ele, é em união. Estaremos em comunhão, estaremos desfrutando da presença de Cristo por toda a eternidade. Assim estarão todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós. Paulo vai dizer, Cristo morreu por nós, para que estejamos vivos ou estejamos mortos, vivamos em união com Ele. Por causa da morte de Cristo, hoje você e eu podemos encontrar salvação, e podemos nos encontrar com Ele, e nos unir com Ele por toda a eternidade. Paulo termina então dizendo, irmãos, consolem-se e edifiquem-se uns aos outros, como também vocês estão fazendo. O que Paulo tem em mente, meus irmãos, no versículo 11 aqui, nós temos que usar a doutrina da segunda vinda de Jesus para animar uns aos outros. Nesse mundo, meus irmãos, a tendência que nós temos de desanimar é muito grande. Então, ao invés, irmãos, de usarmos a língua para falar mal uns dos outros, para mentir uns para os outros, ao invés de usarmos a língua para criar fofocas e outras coisas, usemos a língua para consolar e exortar. Consolar aqui quer dizer dar ânimo, quer dizer estimular os que estão desanimados. Meus irmãos, tomem as verdades da segunda vinda de Jesus, tomem essa grande verdade e façam o seguinte: abençoe outros irmãos com essa doutrina. Chegue para o irmão que está desanimado e diga, meu irmão, eu sei que hoje enfrentamos lutas, mas Ele vem para nos buscar, Ele vem para vivermos em união com Ele. Chegue naquela pessoa que acabou de perder o seu parente, crente, aquela pessoa que viveu na igreja há muito tempo, mas que Deus recolheu ela. Sempre os entes ficam chorando, mesmo a pessoa sendo crente, mesmo a pessoa sendo uma pessoa salva, mas a dor é muito grande. Chegue nos enlutados, daqueles que estão enlutados, e diga assim, ó, um dia, quando Ele vier, nós teremos um reencontro, nós nos encontraremos. A irmã que foi, o irmão que foi, eles voltarão, nos encontraremos, e todos nós nos encontraremos com aquele que morreu por nós, aquele que tem as mãos furadas por nós, aquele que derramou o precioso sangue dele por nós. Nós viveremos em união com Ele, nós viveremos em plena comunhão com Ele no novo céu e na nova terra por todo sempre. Então Paulo diz, irmãos, nós temos que usar isso para estimular. E essa noite, meus irmãos, eu só vim fazer isso. Eu só vim aqui estimular os irmãos e dizer a vocês, vivam em santidade, enfrentem as lutas, enfrentem os problemas, irmãos, enfrentem tudo que estiver à sua frente. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por você, Ele morreu por nós, para que quando Ele vier, se você estiver vivo, ou se você estiver morto, já não importa, nós todos vivamos em união com Ele, na presença dEle, no reino dEle, para todos sempre. Desfrutaremos da presença do Rei dos Reis, eternamente, para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.